Na aula anterior, você viu como utilizar operadores básicos. Nessa aula, você vai aprender como utilizar operadores relacionais e operadores lógicos. Para isso, eu vou começar então criando um novo arquivo. Então, vou aqui em Projeto Aulas, vou adicionar e vou colocar o nome Operadores Relacionais e Lógicos, vou adicionar. Eu vou voltar aqui em Operadores Básicos e vou selecionar todo esse bloco de código. E aqui em Operadores Relacionais eu vou colar e vou apagar todo esse trecho. Eu quero manter apenas a função main. E aqui nós temos uma lista de operadores relacionais e de operadores lógicos. Os operadores relacionais e lógicos, normalmente nós utilizamos na programação para fazer comparações. E com certeza você já utilizou ou utiliza em alguns momentos alguns desses operadores. Talvez esses dois operadores um pouco menos, mas esse nós estamos acostumados a utilizar no dia a dia. Operador de igualdade, diferença, maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual. Basicamente, os operadores relacionais e lógicos, eles retornam valores booleanos, valores verdadeiro ou falso. Utilizando esses operadores, nós teremos um retorno que também pode ser verdadeiro ou falso. Vamos ao exemplo que fica mais fácil de entender. Eu vou escrever então aqui print ln e aqui dentro do print ln eu vou fazer uma comparação. Se eu falar que, por exemplo, 5 é igual a 5, uma observação é que esse igual é o operador de igualdade, é diferente do nosso operador de atribuição. Então, se eu coloco, por exemplo, a variável número e eu utilizo apenas um igual, esse igual é lido como recebe, é o operador de atribuição e não de igualdade. O operador de igualdade são dois iguais, igual, igual. Se você tentar fazer isso, é um erro comum de programação. Você acabar colocando mais um igual quando você quer fazer uma atribuição. Ou ainda, você colocar um igual dessa maneira quando, na verdade, você quer fazer uma comparação. Se você colocar 5 e apenas um igual, vamos apenas executar, ele já mostra um erro, pois nós não podemos fazer com apenas um igual. Esse é o operador de atribuição. Se eu colocar mais um igual e executar, ele já retorna true. Então, 5 é igual a 5? Exatamente, 5 é igual a 5. Se eu colocar, por exemplo, 6 e executar, ele já coloca como false. Esses operadores relacionais e lógicos vão ser muito utilizados durante o curso, porque nós iremos, na grande maioria das vezes, fazer comparações nesse sentido. Comparar valores que o usuário digitou, por exemplo, dentro do seu app, e então dar um retorno para ele, que é o nosso próximo assunto, controle de fluxo utilizando if/else. Então, já na próxima aula, você vai utilizar todos esses conhecimentos ao trabalhar com controle de fluxo. Então, basicamente, nós temos aqui um teste relacional e que não é igual. Então, 5 não é igual a 6. Agora, se eu utilizar o operador diferente, que começa com exclamação e tem um igual, eu posso, então, executar e perceba que já é verdadeiro. 5 realmente é diferente de 6. Se eu colocar 5 e executar, agora ele aparece como false, porque 5 é igual a 5, não é diferente de 5. Então, esse teste, ele basicamente vai retornar verdadeiro ou falso. Eu posso colocar agora maior. 5 é maior do que 5? Esse teste é falso, porque o 5 não é maior que 5. Se eu colocar, por exemplo, 8, 8 é maior que 5. Ao executar, esse teste é verdadeiro. Eu posso também utilizar o menor. Ao executar, 8 é menor do que 5? Não, 8 é maior do que 5. O resultado é false. Se eu colocar agora 2, 2 realmente é menor do que 5. Eu posso também utilizar o maior ou igual, menor ou igual. Então, se eu colocar apenas um igual aqui, menor ou igual, e executar, ele continua sendo true. Se eu colocar, por exemplo, o 2 e executar, ele também continua sendo true. Se eu remover o igual, colocar só o menor, você já observa que ele vai dar false. Por quê? Porque o 2 não é menor do que o 2. Quando você coloca o igual, você testa se ele é menor ou igual. Então, ao executar, ele já aparece aqui. Um exemplo de utilização seria um app que
calcula notas escolares. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma nota, a nota do aluno, vou colocar aqui nota do aluno igual, e o aluno tirou a nota 5. Para ele passar, nós precisamos que a nota do aluno seja maior ou igual a pelo menos 6. Ao executar, perceba que deu como false. Então, esse aluno ele não teria passado. Se nós colocarmos agora, por exemplo, 7 e executar mais uma vez, já aparece true. Então, esse aluno ele teria passado, é verdadeiro. Então, true, verdadeiro, false, falso. Eu posso, então, agora apagar ou comentar esse bloco de código e nós vamos agora utilizar os operadores lógicos. Os operadores relacionais, você utiliza dois números, um número à direita e outro à esquerda. Então, eu coloquei 5 igual a 5. Então, nós utilizamos o operador relacional no meio e do lado direito e do lado esquerdo, nós colocamos números. O operador lógico, ele já utiliza esse tipo de retorno, true ou false, para fazer as comparações. Então, vamos a um exemplo. Eu vou colocar aqui true, eu vou utilizar esse símbolo de E, que é o E comercial, você pode localizá-lo no seu teclado, e você vai escrever o E comercial 2 vezes. Eu vou colocar em seguida true, então nós temos true desse lado e true desse outro lado. Ao executar, o retorno vai ser true, já aparece aqui. Se eu colocar, por exemplo, false desse lado e executar, perceba que agora o retorno é falso. Por quê? Porque o operador E, ele funciona justamente como isso. E, esse lado tem que ser verdade e esse outro lado também. Se eu colocar, por exemplo, agora como true desse lado e false desse lado, nós vamos apenas inverter. O resultado vai ser o mesmo, vai continuar exibindo false. Por quê? Porque tem que ser verdade desse lado e tem que ser verdade desse lado. Diferente do operador lógico OU. Se eu substituir aqui o E por OU, que são essas duas barras que você pode localizar aí no seu teclado, no caso do OU, desse lado pode ser verdade ou desse outro lado. Então, caso um dos lados seja verdadeiro, o OU vai retornar verdadeiro. Se eu executar agora, perceba que já aparece verdadeiro, porque um dos lados é verdadeiro. Se eu colocar aqui, por exemplo, como true e aqui como false e executar de novo, ele continua sendo verdadeiro. No caso do OU, ele só vai ser falso quando os dois lados, ambos, forem false. Então, vou executar e agora sim ele retornou como false. E nesse caso, então já aparece como false aqui. Então, o OU, ele testa duas condições e caso as duas condições sejam falsas, ele retorna falso. Caso uma das condições seja verdadeira, então se uma delas for verdadeira, ele já retorna true, diferente do E. Então, quando eu coloco aqui o E, se eu executar agora, ele vai retornar false. Ele só retorna verdadeiro se ambas forem verdadeiras. E o interessante dos testes lógicos é que nós podemos combinar com testes relacionais. Então, vamos a um exemplo. Se eu colocar, por exemplo, 5 é igual a 5, isso é verdade. 5 realmente é igual a 5. Eu posso colocar 6 igual a 6. Então, aqui o 5 é igual a 5 e 6 é igual a 6. Ele vai retornar verdadeiro. Se eu executar, é realmente isso que acontece. Se eu colocar agora, por exemplo, 5, o 5 desse lado é igual a 5, mas aqui ele vai retornar como false. 6 não é igual a 5. Então, ao utilizar o E, ambos os lados têm que ser verdadeiro. Nesse caso, ele vai retornar false. Ao executar, é realmente isso que acontece. Se nós colocarmos, por exemplo, aqui o OU e executar novamente, ele vai dar verdadeiro, porque no caso do OU, apenas um lado é que precisa ser verdadeiro. Utilizando, então, operadores relacionais e lógicos, você vai conseguir fazer diversas comparações dentro do seu app. Vamos a um exemplo. Eu vou pegar aqui como exemplo a nota do aluno e eu vou criar uma outra variável, nota geral recebe, por exemplo, 5. Então, nesse caso, vamos supor em uma escola que a nota do aluno tenha sido 7, então ele fez as provas com o professor e tirou 7. E a nota geral é uma prova final. Eu vou chamar aqui de nota geral, mas poderia ser uma nota final, nota da prova final. E essa seria uma nota de uma prova que é feita ao final do ano. E essa nota também vale
de 0 até 10. Essa outra nota também vale de 0 a 10. Só que é o seguinte, a condição para que o aluno passe é diferente, porque a nota do aluno com o professor, eu posso até colocar aqui nota professor, e aqui a nota geral. Então, a nota do professor é a nota que o aluno tirou com o professor. A nota geral é a nota de uma prova que o aluno tenha feito, uma prova geral que o aluno tenha feito. Então, eu poderia fazer o seguinte, se a nota do professor for maior do que 6, e agora eu posso utilizar os operadores lógicos. Eu posso utilizar também, por exemplo, o e. Então, se a nota do professor for maior que 6 e a nota da prova geral for maior do que 5, por exemplo, pois a nota do professor tem um peso maior. Então, se a nota do professor for maior do que 6 e a nota geral for maior do que 5, então o aluno passou. Se eu executar, perceba que ele vai retornar false. Por quê? A nota do professor, que é 7, é maior do que 6? Sim. A nota da prova geral é maior do que 5? Não. É igual a 5. Então, aqui eu precisaria colocar maior ou igual, e ao executar, agora sim, ele retornou como true. Poderia ainda fazer uma outra comparação. Ao invés de utilizar o e, eu poderia utilizar o ou, e equalizar aqui as notas como 6. Nesse caso, o aluno ele passaria se uma das duas notas for maior que 6. E ao executar, perceba que agora retornou como true. Se uma dessas notas, por exemplo, for 5, e executar novamente, ele retorna false. Então, quer dizer, esse aluno não passou. E com isso, nós encerramos a aula sobre operadores relacionais e lógicos. Durante o nosso curso, nós iremos utilizar bastante esses operadores. Esse é realmente um recurso que você não vai parar de usar. Dificilmente, em um arquivo Kotlin, você não vai ter alguns desses operadores, ou ao menos um desses operadores. Espero que você tenha gostado dessa aula. Até a nossa próxima aula.